pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Pedidos rápidos pra gente não ocupar muito tempo aqui no vídeo, tem muita coisa pra falar. Deixe seu like, se inscreva no canal, conto sempre com a força de vocês. Inscritos novos, sejam bem-vindos, valeu mesmo pelo apoio. Então, rapaziada, vamos lá, tem muita notícia sobre o Flamengo, tem pessoal me pergunta via direct sobre a questão do Renato Augusto, então a gente já empacota tudo e fala tudo de uma vez só. Vamos lá, primeira notícia. O rival do Flamengo, né, na Libertadores, Defensa e Justiça, ele apresentou ontem e oficializou a contratação do Lucas Barrios, aquele atacante que jogou no Grêmio. Lá na frente, é aquele atacante paraguaio que jogou muito tempo na seleção paraguaia, já tem 36 anos, vai jogar um pouco mais à frente, então nesse time do BKC. Porém, eu acredito que não vai mudar, a princípio, o time titular do Defensa e Justiça em virtude do Lucas Barrios, tá? Vai continuar jogando com o Bol e com o Brian Romero. Tem dado certo o time do BKC com esses dois jogadores mais à frente, a não ser que o Defensa e Justiça tem uma solicitação do Independente Del Valle para que devolva o Brian Romero. Então, não sei se vão perder o Brian Romero ou até mesmo o Gol, mas a princípio o Lucas Barrios vem para ser reserva, tá? É um jogador experiente, tem passagem já no Grêmio, jogou Libertadores, ok? Mas vai ser para ser reserva. Por isso que a gente fala que esse Defensa e Justiça é uma grande incógnita, né? A gente não sabe muito bem o que vai ser esse Defensa e Justiça daqui a praticamente um mês, dia 14 de julho, o jogo contra o Flamengo, porque tem muitos contratos, né, que vão estar expirando agora, em junho, então tem já essa contratação. Então já é bom a gente trazer. Falando em contratação, a gente fala de Pires da Mota, tá? O Pires da Mota, ele, né, teve o retorno agora do Flamengo, ele tá no Paraguai, pela seleção do Paraguai, disputando a Copa América. O Flamengo recebeu uma proposta do futebol japonês pelo Pires da Mota. O Flamengo está negociando com o Yokohama FC, clube japonês, pelo Pires da Mota, e o Flamengo vai tentar, além de, né, estipular um bom valor ao atleta, tentar colocar aquela cláusula de uma possível porcentagem de uma futura venda, beleza? Então o Flamengo recebeu a proposta do Pires da Mota. Muito diferente do Diego Alves. O Flamengo não recebeu proposta nenhuma do Diego Alves. Inclusive não tem muita coisa para comentar sobre o Diego Alves não. Vou falar o básico aqui para vocês. É desmentir que o Flamengo não recebeu proposta do Diego Alves. O que dizem no portal italiano é que há um interesse, então vamos trazer, né, como um suposto interesse da Juventus pelo Diego Alves. Então assim, por que não tem muito o que comentar? Porque se a gente parar para pensar, a Juventus não renovou com o Buffon porque falou a idade dele, né, do Buffon, ok. Aí vai contratar o Diego Alves, que vai fazer aniversário até agora, no final de junho, vai fazer 36 anos, não faz muito sentido. Então não vou entrar nesse esquema, em aspas, ser usado, não tem o que comentar. Se tiver alguma proposta, aí sim. Então até o momento é um suposto interesse que veio de um portal italiano do Diego. Cara, não vou, tá? Então é isso. Outra questão, Thiago Maia. O Thiago Maia sim acabou me surpreendendo, porque a notícia que eu tinha, inclusive que era do Flamengo, não era uma notícia oficial, mas o Flamengo que falou, que o Thiago Maia iria voltar na terceira semana, né? Um pouquinho mais que julho, ali meados de julho e tal. Agora eu tô falando do Thiago Maia talvez já jogar contra o Bragantino. Então eu estou pensando que o Flamengo vai tentar, em aspas, meio que homenagear, tá? O Thiago Maia. Volta com a equipe, vai pro banco de reserva e tal. Eu não quero acreditar que tá tendo uma pressa ou se eles estão animados com a recuperação do Thiago Maia. Se a previsão era para a segunda semana de julho, uma previsão que saiu há menos de uma semana, mudar, né, agora para junho, já muda muito. Então eu acho que, né, vamos imaginar que seja mais, fica ali no banco, se ambienta ali, talvez jogue aqui 3 minutos, mas nada que esteja realmente preparado. No cronograma, né, o prognóstico era que o Thiago Maia ia retornar entre o dia 18 ao dia 22 de julho, beleza? Então vamos lá, agora vamos falar de Renato Augusto, que é isso que vocês estão me perguntando bastante, principalmente lá no Instagram. William, fala sobre o Renato, etc. O Flamengo tem interesse no Renato Augusto? O Flamengo tem interesse no Renato Augusto. O Marcos Braz gosta do Renato Augusto. O Marcos Braz gostaria de contar com o Renato Augusto. O que a gente sabe do Renato Augusto é a questão que ele tem um contrato até o final do ano com o futebol chinês e que, logicamente, trazê-lo agora iria dificultar algumas coisas e precisaria fazer algumas manobras, sobretudo para o encerramento desse vínculo do contrato com o futebol chinês, etc. O Renato Augusto é uma boa para o Flamengo? Pois bem, essa pergunta ela acaba sendo meio que sobreposta com uma outra pergunta. O Renato Augusto é o substituto do Gerson? E aí que tá a pegadinha. Para quem acha que o Renato Augusto é um substituto do Gerson, na minha interpretação, existe um equívoco. Por que existe um equívoco? Porque, inclusive, existe um equívoco no futebol de interpretação do que é posição e do que é função. Posição e função são coisas completamente diferentes. Eu vou colocar para vocês na tela o mapa de calor atual do Renato Augusto dessa temporada. Vocês observam que ele está atuando até um pouco mais pelo lado esquerdo, um pouco mais ofensivo pelo lado esquerdo. Da temporada passada, no mesmo clube, observe o Renato Augusto tendo já um pouco mais de reposição defensiva, mas ainda assim trabalhando um pouco mais pelo lado esquerdo. E observe o mapa de calor, e eu pego da temporada completa, do Gerson no Flamengo. É bem diferente, né? A gente vê que ele ocupa mais a linha média, um pouco mais à frente, um pouco mais... É bem diferente. E aí eles podem trabalhar, o Renato Augusto trabalha como segundo volante, joga como segundo volante, como o Gerson? Sim, joga, mas isso é posição. Mas ele faz a função
do Gerson, e esse que é o ponto. Por isso que quando a gente fala assim, o Renato Augusto ele pode ser um substituto do Gerson, primeira coisa, falar fisicamente do Renato Augusto, tá? Claro que teria aquela questão, né, que ele teria que se adequar financeiramente, a gente já sabe de tudo, então não precisa entrar no mérito. Fisicamente, o Renato Augusto. O Renato Augusto ele passou por algumas lesões muito graves durante a carreira, principalmente no joelho, tá? Mas isso já faz um bom tempo. A última lesão, por exemplo, do Renato Augusto, que durou um pouco mais de 2 semanas, foram 18 a 19 dias, foi uma questão na coxa, tá? Bíceps femoral, uma questão um pouco mais muscular. O Renato Augusto, ele conseguiu, o corpo do Renato Augusto, digamos assim, ele conseguiu se adequar bem, o organismo dele se adequou bem ao futebol chinês. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o futebol chinês ele é menos intenso que o futebol brasileiro, muito pelo contrário, inclusive já vi alguns jogos do futebol chinês, não tem nada, parece que é molezinha, né, que a gente tá falando do futebol chinês, é muito menos, não tem nada disso. Como se o nosso fosse tão intenso assim. Não é nada disso. A questão é que ele faz em média 30 jogos por temporada. Então o Renato Augusto fez um pouco mais de 20 na temporada 18-19, quase 30 na 19-20, agora na temporada 20 também chegando, é uma média de 30 jogos. Se o Renato Augusto chega agora ao Flamengo, ele já vai fazer mais do que 30 jogos, ele vai fazer quase 50 jogos. Então, o corpo dele, o organismo dele está acostumado a uma temporada mais leve. Não estou dizendo um jogo, a uma temporada, a um calendário mais leve. Não tem nada a ver com intensidade de jogo. Inclusive a gente vê o próprio Hulk. Vai precisar, claro, de uma adaptação, né? 3, 4, 5 jogos. Depois já volta no ritmo, porque, óbvio, o jogo é jogado de uma forma diferente, não tem a relação com intensidade, beleza? Então, essa questão do Renato Augusto, então a gente coloca ele lá fazendo a função, voltando a essa questão de posição e função, do Renato Augusto no grau do Gerson, que é um Flamengo que marca com 4 jogadores mais à frente, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Os 4 na última linha, tipo o Diego protegendo essa última linha, e que o Gerson se projetava mais à frente para tentar roubar a bola lá na área do adversário. E aí o Flamengo, muitas vezes a gente vê que não consegue, que a marcação é frouxa, que o Flamengo não é tão compacto. E aí ele tem que percorrer tudo para voltar. Vai ser esse o Renato Augusto com 33 anos, que vai precisar de ir numa área, correr, volta para marcar. Essa transição defensiva, ao lado dele vai ter um jogador com mais de 36 anos. Então não é bem assim essa questão do Renato Augusto, até mesmo se adaptar a esse contexto do jogo. Para vocês terem uma ideia, esse segundo homem do meio-campo, no caso é o Gerson, pode ser, né, o João Gomes, tem muita característica para que seja o Thiago Maia, é o jogador que mais percorre campo correndo para trás. Porque esse jogador ele tem a incumbência de ajudar os 4 para fazer a marcação sob pressão. Quando essa marcação sob pressão ela não funciona, ele tem que correr para trás para ajudar na transição defensiva. Então, por muitas vezes, a gente vê esse jogador pelo meio do caminho. Inclusive, já fiz vários comentários falando, né? Gente, a culpa não é do Gerson, a culpa não é do Diego, que estava descompactado. Naquela época o Flamengo tinha um grave problema, até que o Flamengo até tá melhorando um pouco nisso. Mas qualquer jogador que você vai colocar ali, ele vai percorrer demais, porque se a marcação não tá funcionando, a marcação alta, ele vai ter que correr atrás para preenchimento de espaço. Aí vai botar o Renato Augusto para fazer isso, não é muito lá dele. Então por isso que a gente fala, ele joga na posição de segundo volante? Joga. Ele faz essa função? Ele já não faz essa função. Posição de receber de costas, que é um jogador, né, que quebra a linha média, tendo que fazer giro. Ele faz essa função? Já é outra questão do Renato. Já é um jogador até de queixo erguido mais pra frente, é um jogador mais ofensivo nessa questão, nessa lógica de receber de costas no campo defensivo, não é tanto a dele. O Renato Augusto ele teve uma passagem do futebol brasileiro, até pra seleção brasileira, que o pessoal vai conhecer, com o Casemiro atrás dele, com o Fernandinho atrás dele, com o Luiz Gustavo atrás dele, com o Ralf atrás dele, e ele mais novo. Agora ele teria o Diego atrás dele. Tá ali fazendo, né, uma gambiarra, tá se reinventando como um primeiro volante, mas não tem concepção de primeiro volante, não é um jogador de marcação. Então iria exigir muito fisicamente desse Renato Augusto e de muito movimento solidário para trás. Então pensar como um substituto do Gerson, não concordo. Como uma boa opção, você fazendo lá, né, uma manobra financeira, também não pagando demais, porque na China é super valorizado, né? Então não dá nem para se basear e nem para querer se aproximar. Esquece o que eles fazem por lá. Mas dentro da realidade, óbvio, jogador de 33 anos, sabe jogar, mas na concepção de função, eu acho um pouco precipitado, eu acho um tanto que exagero. Ele teria que se adaptar de uma outra forma. Beleza, pessoal? Então, vou fechando o vídeo por aqui, mais uma vez agradecer a vocês pela companhia, nos trouxe algumas informações, qualquer novidade a gente traz um pouco e fala mais um pouquinho por aqui. Deixa sua inscrição, deixa o seu like, forte abraço a todos, continue se cuidando, rapaziada. Tchau, tchau.